Oi, pessoal, tudo bem? Quando eu penso no meu convidado, eu imagino ele sempre em lugares maravilhosos, pelo mundão todo. Agora, será que é sempre tudo tão lindo? Hoje eu vou querer saber das dores e das delícias dessa profissão que eu tenho certeza que ele já ouviu, que é a melhor profissão do mundo, que é viver viajando. Será que ele já ouviu isso? Zeca Camargo aqui com a gente, estou muito feliz de receber ele aqui pra gente conversar. Uma brecha entre viagens. Menino sempre entre viagens, já me disse logo aqui que não tem carteira de identidade, teve que entrar aqui no nosso prédio, teve que apresentar o passaporte, isso é muito chique, gente. Foi! Ao mesmo tempo, eu fico nervoso, porque se eu perder o passaporte, eu fico de castigo. Eu fico de castigo é ficar sem viajar, gente. Eu tive a sorte, eu sempre brinco, de crescer com pais que me botavam pra fora de casa. Meus pais, de uma certa maneira, sempre maluca, achavam... Meus pais são do interior, de Minas, eu sou de Minas Gerais, de Uberaba e tal. Mas ali, de alguma maneira, aquilo inspirou eles a falar assim, os meus filhos vão viajar. Porque não sou só eu, não. Meus irmãos também viajam muito. A gente sempre tinha viagem como prêmio. Fechou um curso de inglês, vai ganhar. Mas eles viajavam com vocês também no início ou era mais mandava vocês? Sim, a gente viajava bastante. Não sei, porque meu pai era médico, ele tinha um cliente em Buenos Aires. Eu lembro que a gente ia muito para Buenos Aires. Foi a primeira cidade que eu fui bastante. E a gente viajava tanto, 3 meninos, escadinha. A gente chegava no hotel... A gente era famoso, eles falavam, mira los diablitos. Os diabinhos chegaram. Então a gente viajava junto até a adolescência ali, mas aí entrou na faculdade, viagem de presente. Então, e sempre eu acho, numa crença de que a viagem é uma educação. E é, né? E é, Fátima. E não precisa ser internacional. Se você vai pra Pernambuco e você fica maravilhoso. Nossa, como é que isso aqui é Brasil? Você fica maluco. Você vai pro sul, imagina, e gaúcho achava que era assim, mas é assim. Eu, mineiro como sou, dentro de Minas eu posso viajar. Agora eu sou cidadão belenense, você viu? Chiquérrimo. Né? De tanto que eu vou pra Belém, de tanto que eu amo o Pará e as coisas diferentes. Então é impossível você ir pra um outro lugar que não é o teu referencial de vida e falar, vou voltar do mesmo jeito. Não, você volta diferente. Dá para a pessoa a percepção de que o mundo é muito diverso, né? E que o que você tem, o que você conhece, as coisas em que você acredita, na verdade podem ser diferentes, né? Então, Montaigne. Esse é um outro... o grande filósofo Montaigne. Nada me é estranho, porque o homem é assim. Eu sou humano. Só que nessas diferenças, o que é bonito é que a gente se percebe muito igual. Eu, quando fiz a primeira viagem no Fantástico, da primeira volta ao mundo, a gente lançou um livro, foi super bacana. E o livro, às vezes eu peço desculpa, eu falei, escrevi muito correndo, porque era, né? Tem que lançar, tem que lançar. Rápido. Eu peguei um diário de viagem e a gente deu um formato final. No final, eu li aquilo tudo e falei, mas essas experiências, elas são diferentes, mas elas também são muito conectadas comigo. Ou seja, é tudo humano. Ou seja, quanto mais a gente viaja, mais a gente descobre que a gente é muito parecido. Você pode ter outra crença, você pode se vestir de outra maneira, você pode comer com a mão direita, com a esquerda, você pode comer carne de vaca, peixe, você pode ser vegetariano. A gente é muito humano e quer as mesmas coisas. Vou dar um spoiler aqui. Esse ano, ganhei um sobrinho maravilhoso, 3 anos atrás, e a minha cunhada me cutucou e falou assim, você escreve tanto aí, por que você não escreve um livro pro seu sobrinho? Vou escrever. Mas de viagem? Não, então, é a história de um menino que... ele descobre uma caixa de cartão postal dos pais. Então, cada um que ele tira, ele consegue entrar no cartão postal e viajar. Lindo. No final, depois de ter jogado futebol com os meninos no Japão, depois de ter comido um franguinho na África, depois de ter ido numa cerimônia religiosa na Índia, ele volta e fala, mamãe, mas... o mundo é muito parecido com a gente. É diferente, mas é parecido. E eu escrevi esse livro, a gente vai lançar em cena agora. E é essa a filosofia. É viajar para ver primeiro as diferenças, como você falou. E aí, como é que você conecta com essa diferença? Porque somos todos humanos. E como é que você prepara uma... Primeiro, assim, antes disso, a viagem de trabalho, ela é muito diferente para você da viagem de férias? Com relação ao tempo. Porque se eu estou numa viagem de férias... Eu faço o que eu quero. Do trabalho tem a reportagem, o filme que você tem que gravar. Eu não vou pro hotel descansar, né? Aí eu quero fazer as outras coisas. Então a diferença é que o tempo na viagem de trabalho fica muito mais apertado. Recentemente estive em Lisboa, as últimas viagens que eu fiz em 2025, e foi muito intenso. Viajando com um grupo de influencers, de viagem. E eu falava, não, mas eu acho que eu vou conseguir visitar aquele meu amigo que tem um ateliê incrível no Barro Alto. Ai, eu quero comer aquele pão... Lá eles vendem
inventaram uma coisa maravilhosa. Já tem bastante no Brasil, que é um cachorro quente, só que com um tentáculo de polvo, assim. Eu vou comer aquilo ali. Então, eu espremo o tempo, porque eu gosto de aproveitar até o final. Já teve algum lugar que você foi a trabalho, que você não conhecia ainda, e que você falou assim, tenho que voltar aqui com certeza, sem pré? Eu fui para Tailândia uma vez, passando numa volta ao mundo do Fantástico. Quantas voltas ao mundo você já deu? 4. 4 voltas ao mundo? Quatro. O que você considera uma volta ao mundo? Passar pelos 5 continentes? Você tem que fazer toda a esfera, né? Você tem que dar a volta ao mundo, os 5 continentes com certeza, e pelo menos 2 dias em cada lugar que você fica, né? Mas e isso? Tu fala, você é louco, volta ao mundo. Bom, tenho o conforto de falar com uma colega jornalista que trabalhamos, inclusive, no mesmo esquema. A gente sabe que o jornalismo, televisão, todo mundo fala, televisão, vocês têm orçamento, faz tudo. O jornalismo é pão duro. O jornalismo, né? É vida real. É vida real. A história está ali, você tem que ir lá, ligou a câmera e faz. Uma produção custa um pouco mais. E aí, às vezes é difícil ter esse orçamento. Mas um belo dia, eu estava no Fantástico e descobri que existia um bilhete de volta ao mundo. E eu brinco assim, você pode ir 2 vezes para Disney ou dar uma volta ao mundo, porque não é tão absurdo assim, de cara. Claro que você tem que fazer aquele quebra-cabeça com as companhias aéreas, mas você consegue ir. Quando eu contei isso para o nosso diretor querido da época, o Luizinho, ele falou, gostei. O que mais que a gente pode fazer? E aí veio a ideia de fazer uma viagem onde as pessoas escolhiam o destino. E nessa viagem a gente foi para 17 países. E eu passei rapidinho para Tailândia, porque não era lá o destino. Eu passei como um hub, né? Como uma conexão. Eu estava indo para o Camboja, que é mais fácil ir por lá. Só que eu fiquei completamente apaixonado pela Tailândia. E eu voltei para lá depois disso 16 vezes. Meu Deus do céu. Porque você passa, conhece, você fala, eu preciso voltar para conhecer melhor. Na África aconteceu muito isso também. Países que eu fui rapidamente fazer uma matéria e eu acabei voltando para me divertir. Moçambique, por exemplo, que é incrível. A gente foi na primeira viagem grande que eu fiz pro Fantástico. Nos países que falam português, voltei para passear. Esse trabalho foi maravilhoso, né? Pelos países lusófonos, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O Fantástico, você fez Fantástico também, ele tem uma coisa que as coisas são possíveis. Você dá uma ideia maluca, claro que com um belo diretor, a gente teve excelentes diretores, o Bruno que agora, o Luizinho, você fala, eu estava pensando em fazer isso. E aí você fala assim, não, e se você fizer isso? Eu ficava muito honrado de ter feito essas coisas todas. Nessa época que eu estava no Fantástico, que a gente conversava, eu lembro que o seu país, na época, era a Turquia. Você estava muito encantado com a Turquia. Eu acho que a primeira vez que eu fui de turista, com um amigo meu, um grande escritor, que a gente foi, e logo depois eu tive que ir para lá trabalhar, porque teve um grande terremoto em Istambul. E eu estava próximo, e eu, de alguma maneira, entre todos os repórteres da TV Globo, inclusive na Europa, eu era que estava mais perto. Manda o Zeca para lá. E vi uma cidade não como eu imaginava, com aquele cartão postal justamente, mas também me apaixonei e falei, vou voltar aqui mais e mais e mais. E por que eu gosto tanto de Istambul? A Turquia toda é bonita, mas eu gosto de cidade, você sabe, né? Você me fala, vamos naquela cachoeira. Eu falei, vamos naquele shopping. Não pelo shopping em si, porque eu gosto de ver gente. Eu gosto do urbano ali. Então, aí, sua viagem você mira mais nas grandes capitais, nas cidades grandes? Então, quando eu falo Tailândia, eu tô falando de Bangkok. Ai, mas as praias da Tailândia... Praia... A gente é brasileira, né? Temos uma costa maravilhosa, né? Então eu vou pra ver cidade, confusão, gente. Comidas diferentes e tal. E Istambul, que não é a capital, mas é a cidade mais importante, talvez, é uma mistura, desculpa o clichê, de passado, de moderno. Eles têm música moderna nova. A música tradicional otomana é maravilhosa. Os palácios, uma vida noturna de restaurantes, de mezé, de coisinhas. Então, e eu, além do que, tenho essa cara. Então, eu me sinto muito local ali, né? Muito à vontade. Eu quando estou viajando, agora, recentemente, também no final do ano passado, eu fui para Dubai, Fátima, 100%. Eles falavam comigo em árabe. Eu falo, sorry, I don't speak Arabic. Como assim o senhor não fala? Como assim o senhor, né? Ali, na Índia, a mesma coisa. A gente pode ser um viajante anônimo pelo mundo e eu vou abraçando as identidades dos lugares que eu vou. Você falou, eu viajei com um amigo. É fácil viajar com alguém, sendo você o viajante exigente que é? Você gosta de viagem em grupo? A cada 5 anos eu faço uma grande festa de aniversário, eu levo um grupo de 30 amigos para viajar e é uma grande farra. Mas porque o objetivo é esse. Conhecer um lugar novo com um grupo de 10 pessoas. É difícil. É difícil e como viajante, eu prezo pela minha liberdade de mudar
o itinerário, chegar a hora que eu quiser nos lugares, de me alongar um pouco mais numa visita que eu tô fazendo, entende? E, inevitavelmente, eu brinco, quanto tempo leva pra você brigar com a sua irmã, com o seu marido, com o seu namorado, seus dois irmãos, numa viagem? Se for na hora da comida, o meu vai ser no primeiro dia se chegar atrasado. Chegar, né? Eu brinco... Esqueceu do almoço, comigo já vai ter confusão. Essa primeira volta ao mundo eu fiz com um colega nosso, o Guilherme, maravilhoso, o repórter cinematográfico. Azevedo. Guilherme Azevedo, maravilhoso. E tinha dia que eu acordava, mas já 4 meses viajando junto, dividindo o mesmo quarto, porque orçamento não tinha, né? E eu falava assim, o Guilherme acordava, ia escovar o dente, eu falava assim, Guilherme tá escovando o dente assim pra me irritar. Claro que não, mas você fica meio doidão, assim. Então, por essas aí, eu gosto do meu momento. Nessas viagens que eu faço com grupos de 30 pessoas, logo em seguida eu faço uma sozinho. E viajar sozinho é uma coisa boa pra você. Não tem nenhum problema de estar sozinho. Mas jantar sozinho numa cidade grande, não tem nenhum problema. Não tem com quem conversar. Um dia de silêncio. Você vai para um país que você não sabe a língua. É bom ouvir. Esse exercício, nós somos comunicadores. A gente está o tempo todo on, né? Um dia off, cara, é renovador. E você consegue? Consigo, quando viaja? Sim, consigo. Nesses lugares, sim. Mesmo se eu for para um lugar onde eu falo a língua, pelo menos posso interagir. Interagir. No começo de 2025, eu fui para Nîmes, no sudeste da França. Museus incríveis, galerias. Eu falo bom francês. Eu fiquei o dia inteiro, foi s'il vous plaît, claro. Para comer, pedi o cardápio e o resto eu passei por Nîmes, que é uma cidade pequena, adorável, sem falar com ninguém. E não teve nenhum problema. Ótimo viajar com seu parceiro, com a sua parceira, incrível. Lugares que às vezes quem você ama, seja amigo, seja um parceiro, você quer mostrar aquilo pra ele, pra ela, né? Vem aqui, eu vivi uma coisa aqui. Que eu quero compartilhar agora. Isso é super legal, mas são compartimentos. Há viagens solitárias e felizes, acompanhadas e felizes e grupais e felizes. Me diga uma coisa, como é que você se prepara para uma viagem? Tem tempo? A mala fica sempre pronta? A sua necessaire está sempre pronta? Faço tudo em cima da hora. Mas eu arrumo muito rápido. Eu já sei mais ou menos o que eu quero, escolho 2 ou 3 cores e faço ali. Eu me orgulho de fazer uma mala super de engenheiro, assim. Ela é precisa, fácil. Não tem um espaço desperdiçado da minha mala. E eu faço isso em menos de uma hora. Eu resolvo. Faço no dia que eu vou viajar, geralmente. É mesmo? Todo mundo começa a fazer 2 dias antes. E pensa, esse aqui ou aquele. Não, faz direto que já tá ótimo. Mala grande, não? Não. Já fui da mala grande. Nessa volta ao mundo, a gente viajava com 70 quilos de excesso de equipamento. E eu acho que isso me traumatizou pro resto da vida. Eu gosto de viajar light. Às vezes, eventualmente, uma coisa pequena é mochila mesmo. É roupa íntima, 2 camisetas, um motomoletom. Fui para Nîmes, como eu falei aqui. Passei 2 dias lá. Lugares quentes, não vá com a mala grande. A mala grande, para nós brasileiros aqui, que a gente não tem aquele inverno muito rígido, só se justifica se você for para um lugar muito frio. Né? E mesmo assim, um segredinho. A roupa de cima ninguém vai reparar. Bota sempre aquele casacão. As pessoas ainda têm muito essa vergonha de fazer todas as fotos com a mesma roupa, ficam preocupadas. Lembra da Lady Diana, ela é com a mesma roupa e ninguém ficava, nenhum paparazzo falava assim, essa é a mesma roupa de ontem, não tirava foto nova dela. E necessaire você fica... Eu, por exemplo, eu gosto de comprar, eu não levo a minha... eu vou com a minha vazia, aproveito já que tem que comprar algumas coisas, já compro lá e uso. Eu gosto de pasta de dente do local. Eu também faço isso. Eu já... Um desodorante do local também. Já compra... Idem. Que é um peso a menos. Você usa durante a viagem, às vezes você já nem traz. Fora isso. Eu tenho um básico, eu uso lente de contato. Que é descartável e tudo. Então, na minha necessaire, se abrir, tem uma lente de contato, um soro fisiológico, uma escova de dente de segurança, vai que você demora claro, 2 dias pra achar, não passa na farmácia, e só. Só o resto. É ali, que delícia que você descobrir, imagina. Outro dia eu vi um perfil de um cara, acho que é comidas que eu não sei ler o rótulo. Ele vai nos países e não consegue ler, mas come aquelas coisas. E eu falei, imagina você entrar numa farmácia, numa perfumaria, vou experimentar umas coisas que eu não sei que cheiro que tem, do que é feito. Muito bom, né? O espírito de viajar é esse. Mas eu estava na Coreia e entrevistei a mulher de um jogador de futebol, que lá tem alguns jogadores brasileiros na Coreia, e ela me disse, Fátima, eu já comprei tanta coisa errada pensando que era azeite, que agora que eu descobri um azeite de verdade, eu não troco a marca. Quando eu acerto, eu quero isso. Comprei errado. Não era nada do que eu imaginava. Tem coisa melhor. Aí ela disse, agora eu só compro essa
só compro esse molho de tomate porque ela disse é difícil, porque o rótulo não tem a tradução para o inglês. No caso, ela mora lá, mas a gente É. que viaja, assim, passando pelos lugares, voltando à tua primeiríssima pergunta, às vezes tem um perrengue e tudo bem. Por entende? exemplo, o maior perrengue. Nossa. Alguns, né? Deslocamentos sempre são complicados. É muito difícil viajar, na África, sobretudo, dentro de alguns países. Acho que a pior perrengue que eu passei foi até fazendo uma reportagem. A gente foi para uma viagem linda, uma volta ao mundo pelos patrimônios da humanidade, que estava ameaçado, e a gente foi a Timbuktu. Um lugar lindo, foi um lugar que era difícil eu gravar a passagem, né? Passagem aquele né? Oi, estamos aqui, que eu chorava toda vez. Timbuktu, na minha infância, você lembra os sobrinhos do tio Patinhas que viajavam? Vamos para Timbuktu, eu achava que era um lugar que não existisse. E aí esse menino de Uberaba, não sei o que, tava lá em Timbuktu, eu ficava muito emocionado. Para chegar em Timbuktu... Aí a gente tinha comprado um bilhete, eu, o Lúcio, maravilhoso, com o Ian, tudo certo. Chegamos em Timbuktu, chegamos em Bamako, que é a capital do Mali. Não, esse voo não existe, mas a gente está com bilhete aqui. Não tinha o voo, vamos de barco? Sim, 4 dias, não dá, não temos tempo. 4 dias no barco, né? Então vamos de carro. Quantos quilômetros? Ah, são só 400 quilômetros, mas são 8 horas de carro, porque tem que ir de Caticate. O que é Caticate? 4x4, porque não tinha assalto, tinha que ser 4x4. E essa viagem, o Lúcio maravilhoso, outro colega nosso Lúcio Rodrigues, Lúcio Rodrigues, e falou, olha, vamos gravando a viagem, vamos fazer um travelogue, vamos fazer um diário dessa viagem. E foi certamente, acho que o pedaço mais bonito dessa volta ao mundo. Dormimos, eu lembro de dormir no meio da estrada, num comedor, não posso chamar de padaria, de lanchonete, vários carros ali, ônibus parados, eu lembro de vários bodes amarrados, uma cena até triste, em cima do bode, uma gritaria, criança chorando. Falei, nossa, até onde a gente vai para uma reportagem? Que loucura. Foi um perrengue. Ninguém viu isso Sim. né? Tá no livro, mas não estava na TV. Mas é um grande perrengue. E às vezes, um hotel que você reservou não é aquilo mesmo, né? Então é complicado. Uma vez, e na Ucrânia, justamente, eu fui parar numa coisa que era uma roubada. Era um cara que estava realmente se colocou, se vendeu como Airbnb e não era. Aí eu falei, estou sendo assaltado. Saí na calada da noite da casa. Nossa. Então, acho que as piores são de deslocamento e hospedagem. Quando você acha que é uma coisa. De comida, não. Eu como tudo. Não tem problema. Talvez eu não repita algumas coisas. Sim. Desde no limite, né, Zé? Não, mas limite, preciso deixar claro mais uma vez. Eu não ganhava prêmio, eu ganhava salário. Então eu não tive que comer aquelas coisas. Fátima, até hoje, eu entro numa pizzaria, vai pizza de olho de cabra, mas eu não comia olho de cabra. Mas eu não sei o que era pior, comer olho de cabra ou ver aquelas pessoas comer olho de cabra. Horrível. Eu fechava o olho. Eu lembro do barulho. Eu também. Ai. E eu assim, meu Deus, eu não posso, está gravando. Para quem é né? muito jovem e não sabe, No Limite foi o primeiro reality brasileiro, foi apresentado pelo Zeca por 4 edições. Sim. Foi um sucesso. Agora, apesar de todo aquele sucesso, você imaginava que o Brasil ia ser tão apaixonado por realities? Assim, Acho que a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Você lembra? Era o primórdio do reality, assim, e a gente sabia que era uma nova onda vindo da TV americana, que dita algumas tendências, certamente, mas vai saber. E eu acho, até hoje, todo mundo fala, qual é o segredo do Big Brother, qual é o segredo do No Limite, sobretudo, que foi pioneiro. O Brasil gosta de novela, gosta de história. Tanto que eu acho que o segredo dos realities do Brasil, o Big Brother faz isso como ninguém, o No Limite fazer, é pegar aquela personagem e contar uma história dela. O público brasileiro ama isso. Compra, ama. Fala, quero seguir a Elaine, que é a que venceu, aquela histórica vencedora. Eu quero seguir o Bambam. Estou falando daqueles primeiros ali. Eu quero me envolver. Fez com a Juliette recentemente. Com a Juliette recentemente, o Gil do Vigor, maravilhoso. Você quer se envolver com aquelas pessoas. Então, eu acho que o sucesso do reality é uma combinação de o casamento desse formato que o brasileiro já adora, que é o da narrativa, com esse novo formato que tem muito a ver, sim, com o que a gente faz. É curioso você lembrar que esses primeiros, tanto eu como o próprio Bial, que fez o Big Brother do começo, você tinha que dar uma realidade para aquilo, justamente porque o brasileiro
vê tanta história que quando você via aquelas pessoas assim, no deserto, sabe que é verdade? Matava o Zecão lá pra falar, não, eu sou o apresentador do Fantástico. Só que aconteceu mesmo. O Bial não São tinha, pessoas reais, são não é? pessoas reais. Não, ali, se a pessoa deu um tapa, é porque ela deu um tapa mesmo, não tinha script ali. E eu acho que isso funcionou. Mas se você novamente me pergunta, eu lembro, um dia Luizinho, nosso diretor lá do Fantástico, me chama Evandro. Era Evandro Carlos Andrade, grande diretor de jornalismo da TV Globo. E ele falou, vamos discutir uma ideia nova. Aí chegou lá, tinha meia dúzia de pessoas, inclusive o Boninho, e fala, tá vindo essa tendência, é uma demanda, vão lá, pesquisem isso aí. Evandro, a gente tá com a cabeça em outro lugar, é claro. Aí descemos para aquela sala, aquele muquifo que era do Luizinho, eu, Luizinho e Boninho, com lápis e papel na mão, Excel não, mas são 12 pessoas, com o grupo, a gente rabiscando, porque a gente não tinha ideia do que poderia ser. Onde é que grava? O Boninho queria gravar num lugar aqui em Xerém. Não, mas vamos numa praia. Era tudo, a gente não tinha noção. Tanto que a gente estreou, a gente ficava confinado, né, nessas gravações, e acho que depois da quarta ou quinta semana de gravação, estreou o programa. E todo mundo, foi um sucesso, uma audiência absurda, não sei o que e tal, mas a gente ficava ali confinado. Quando acabaram as gravações, eu entrei no avião e o piloto falou, queremos cumprimentar o senhor Zeca Camargo, que está no piloto. Eu falei, não. Eu fiz tanta coisa nessa vida de meu Deus, e agora que eu vou receber esse cumprimento? Pois é, justamente. Mas era maravilhoso, você foi brilhante. Era incrível, era um time incrível, era um tesão de fazer. Eugênia que ele ficava editando aqui, as comunicações não era zap, turma, que você mandava. Não. Mas não grava um off de zap. Você estava em Beberibe, tinha que voltar para Fortaleza. Eu lembro da prova de roupa do Zeca. Você lembra? Lembro. Eu lembro da prova de roupa, sabe por quê? Pela primeira vez eu estava vendo um apresentador que ia apresentar um programa de sandália. Lembro, era uma sandália de couro? Era uma sandália de couro. Eu falei, meu Deus, o apresentador do Fantástico vai aparecer com os dedos de fora no programa. Era uma mudança. Era um clima era tudo, quebrou a roupa, era uma mudança geral. Tudo. E com a seriedade que a gente fazia. Então, não, a edição que a gente faz maravilhosamente. Maravilhosa. Então tudo era permitido. E a gente estava engatinhando. Aí voltou, eu literalmente não podia andar na rua. Imagina, manter um segredo como a gente manteve naquela época, isso era impossível hoje. Pra saber quem ganhou. Na época... Vocês gravaram tudo. Era tudo gravado de que a Helena tinha ganho. Xireda, que então era o diretor ali do jornalismo, falou assim, é o seguinte, você vai sair do Brasil. Eu saí do Brasil, você lembra? Não sei se você lembra. Eu tive que sair do Brasil, porque eu não podia andar na rua. Porque as pessoas iam querer saber. Queria saber onde é que eu fui, se eu vazasse alguma coisa. Ele falou, você escolhe um destino que fique a 12 horas do Brasil, e fica lá, você volta um dia antes da final. E eu fui pra Irlanda, falei, posso ficar em qualquer lugar? Eu quero ficar no hotel do Bono, do YouTube. Fui pra Dublin, fiquei lá, assim, distante, porque era impossível estar aqui, porque não se falava de outra coisa. Era uma coisa nada. Quando eu falei no início em você, eu penso em você em algum lugar do mundo, mas eu acho que você tem na sua carreira um triângulo, que é a música, a viagem e as comidas. Assim, nossa, você fez o penso, eu penso assim em você nesses 3 momentos. Que são paixões minhas. E que... Sempre foram? Então, a que chegou mais tarde aí foi a gastronomia. Aham. Porque o filho de família mineira, não é que eu não tinha concorrência na minha casa. Minha mãe me cozinhava maravilhosamente, tias, avó, a casa da minha avó, a de Uberaba, fogão de lenha, tinha galinheiro na casa da minha avó. Eu corria atrás de galinha, imagina, naquela época. Então eu sempre tive quem cozinhar pra mim. Quando eu fui morar sozinho, eu já estava ali, quando eu comecei a ser jornalista, na verdade, na Folha, final dos anos 80, 87, 88, eu falei, bom, acho melhor eu experimentar alguma coisa. Vários amigos meus falam, a gente já comeu muito frango cru na sua casa e comeu mesmo. Amigo é pra isso. Mas aí eu fui na cara de pau. Mas quem virou a chave ali foi o Jamie Oliver. No comecinho. Quando eu fui entrevistar ele até, lá na época de casa, eu falei, eu tenho que falar pra você uma coisa, eu devo a você. Porque eu via ele fazendo e falava, não é possível. Eu posso tentar. Porque a música é diferente. A música era a paixão de adolescente. É até hoje. Eu tenho que falar que eu fiquei muito orgulhoso. Você viu sua idade no Spotify? Eu vi. Quanto deu? 21. 21? 21. Ganhei 19. Mas eu fiquei chocada. Eu fiquei pensando, o que eu ouvi? A gente ouve artista novo. Isso. Eu gosto, mas Rosalia, em play, em loop ali. Eu ouvi João Gomes com o Dominguinho, JP, o álbum Ouro Marrom. Eu fiquei ouvindo isso. 19, 20. E um jazz francês. O novo? Eu acho que sim. Porque eu comecei a procurar, porque eu estava lá, eu estava em viagem com os meus filhos, aí comecei a procurar umas coisas para mostrar, pra gente ouvir.
Aí quando eu olhei, eu falei, eu nem postei isso. Falei, eu fiquei com vergonha de postar, gente. Falei, não postei. Mas 21. Não, posta sim, porque é bacana. Até porque com a música realmente quebra essa barreira. Tentar ilustrar isso de uma maneira engraçada aqui. Eu não tenho X, eu não tenho conta no X. Eu tenho, mas não uso também. Tá lá. Sempre, não precisou, porque você sabe o que acontece no X, né? E aí, de vez em quando, o pessoal cuida das minhas redes e fala assim, você tá bom, você foi TT de novo no X. Eu falei, mas eu não tenho. E geralmente é coisa de música. Então, por exemplo, eu dei de DJ, que agora eu inventei de ser DJ, e toquei Charlie XX. Aí, uma galera de 17 fala, que louco! Mas quem é esse velho tocando Charlie XX? E aí começa um movimento que metade fala assim, você é imbecil, ele entrevistou todo mundo, a Madonna, Lady Gaga, e eu falo, não, ele acabou de chegar, é um cara de 60 anos. Então, e aí fica uma coisa... Que dá buzz. Que dá um buzz, e ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma credibilidade. Eu posso conversar com uma menina de 16 anos que é louca com a Charlie XX, e fala assim, sensacional. Eu agora botei um cara... Não, ele fala de coisas que eu nunca ouvi. Eu acho que até a minha idade devia ser 16. Eu acho que tô achando que... tô achando meio bravo com o Spotify. Não, mas eu tava falando da música porque recentemente eu tava vendo o doc do Cazuza, que tá no Globoplay, gente, maravilhoso. Bonito. E ali tem, assim, um furo de você no começo de carreira. Foi o meu primeiro furo na Folha. Da Folha. E eu era muito inexperiente, Fátima. Acho que também essa é uma história longa e linda e que é, inclusive, uma cena do musical do Cazuza. Quando eu fui ver, fiquei emocionado. Entrava o Zeca Camargo no palco pra ter essa cena, porque é o momento onde o Cazuza fala, eu vou dizer que eu sou soro positivo, eu canto Brasil mostra a sua cara e eu não tô mostrando a minha. E acho que eles queriam falar, a Lucinha conta isso, a mãe maravilhosa de Cazuza, e fala, era o momento... Houve uma percepção do Cazuza que era alguém que ia fazer um bom uso daquela notícia. Eu acho que é isso. Eu acho que você falou assim, Tem eu uma era muito sensibilidade. inexperiente, mas você tinha e você tem algo que a gente não vai aprender com o tempo. Ou você tem ou você não tem, que é a empatia, que é a verdade. Eu acho que é olhar para o entrevistado e falar, querer o melhor, tirar o melhor dele. Eu não posso usar essa informação ruim, porque é um cara que está vindo diante de uma câmera e falando uma coisa muito confiando em você, entregando a você uma... Eu teria sido um crápula se eu tivesse feito alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito nervoso. Não é que eu tinha essa... Eu não falo isso do conforto daqui, sim, dos meus 62. Na época, né? Na época, não tinha gravador. Eu tinha um caderninho. E eu tenho até hoje. Aqueles caderninhos compridos que a gente usava. E eu falava, meu Deus, o Cazuza falou que tá quase. E se ele negar? Eu falava, não vai negar, porque eles estavam lá, a mãe estava lá. Eu ficava tudo pensando na minha cabeça. Aconteceu. Como é que você vai falar para uma chefia e ela vai botar fé naquilo que você está falando? Por quê? Porque a nossa profissão é feita de confiança, né? Quando você tem essa credibilidade, você constrói isso, né? Ou então acaba a sua carreira. Mas eu falei, eu escrevi. E aí eu sentia que tinha um clima bom. E escrevi e foi literalmente, olha, foi minha primeira página e eu me orgulho de ter tratado isso com respeito, de ser chamado pela Lucinha para um momento na biografia que ela fez do Cazuza. Agora ela está rodando com a exposição do Cazuza novamente, eu vou entrevistá-la agora no final de janeiro em São Paulo para falar sobre isso. E ainda que tenha sido intuitivamente, isso certamente marca. Todo mundo, de Cazuza a Lady Gaga, eu falo, eu vou convencer essa pessoa de que eu não sou um imbecil. No showbiz é muito fácil, vai lá, faz meia dúzia de perguntas. Quantas pessoas que eu entrevistei falam assim, mas você realmente escutou o álbum? Porque geralmente vai lá, escuta duas músicas, vê um pedacinho do clipe. Eu gosto de música, é o que você falou, eu amo, eu falo, nossa, que é isso que tá emocionando agora? Por isso que eu fico louco quando eu vejo, sei lá, melhor disco que eu ouvi ano passado, Gabi Amarantos, Rock Doido, Gabi, que podia ficar fazendo 1000 versões de Tecnobrega, né? Ela faz uma coisa, eu falei, isso aqui é o futuro, e ela faz um disco chamado Rock Doido, eu falo, Gabi, meu ídolo, o que me encanta é o novo, e eu tenho reverência pela inteligência, pela genialidade desses artistas que fazem isso. Então, quando eu estou na frente de uma Gabi, de uma Lady Gaga, de uma Marisa Monte, de um Xande Avião, são pessoas que são criadores, assim, e fala, meu Deus, o que é isso? O que era? Lamento os grandes criadores que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Queria
ter entrevistado Marília Mendonça, queria ter entrevistado David Bowie, que eu nunca entrevistei, porque me interessa saber o que tá... É tão genial, assim, o que está na cabeça dessas pessoas aqui. No final do ano passado, a Rosalía passou pelo Rio de Janeiro aqui, e eu, ai meu Deus, eu nunca, vou fazer uma confissão aqui, nunca quis tanto estar no Fantástico. A Carol fez uma entrevista linda. O Bruno é meu compadre, é maravilhoso. Ele falou assim, pois é, a Rosalía, o Fantástico, eu falei, olha, o quê? Eu deixei o Fantástico em 2013. 12 anos depois, eu falo... Primeira vez que eu falei, porque eu queria entrevistar. E por quê? Não é pela vaidade. É uma boa entrevistada. Você sabe o que é isso? Que prazer que é ter alguém que você joga uma bola, a pessoa corta na rede. Disponível. Aí vai pegar a bola lá no fundo da quadra. Né? É tão legal. E as entrevistas que eu tinha feito da Rosalía, eu falei, eu queria falar com ela. Eu queria falar com ela. Porque eu sei que ia render. Foi uma ótima entrevista com a Carol. O Bial fez uma entrevista linda com ela também. Mas essa eu queria ter... E que país ainda não visitou que queria ter visitado? Tem algum? Países que eu não fui. Você sabe que tem uns óbvios que... você viajou o mundo inteiro e você não foi? Eu nunca fui a Cuba. Eu nunca fui à Rússia. Eu achava que ia trabalhando uma hora. Eu nunca me preocupei. A Rússia, agora está um pouco difícil de ir. Tem um país que eu adoraria ir, que eu combinei mais de uma vez com os amigos. E é um país complicado, que é o Irã. Porque tem uma cultura linda. É um país bonito. E, sobretudo... nós, jornalistas, temos uma relação complicada com o Irã. Então, eu desejaria muito conhecer o Irã. Eu acho que eu vou, esse ano agora, eu quero sempre, cada ano eu tento somar pelo menos 2 ou 3 países ali para essa conta aí. Já são, você sabe quantos países são? De cor, 117. Mas eu quero ver se até o final de 2026 eu bata 120. Eu acho que eu vou para a Polônia, que é um dos poucos países europeus que eu não fui ainda. Eu vou, estando lá em Paris, eu vou dar uma escapada, vou para a Croácia. Tem alguns pontinhos. Depois você passa os 100 e poucos, fica mais difícil. Tem que escolher uma pedreira, assim. Estou vendo. Mas assim, se você falar assim, olha, eu te dou uma carta branca, vamos para o Irã. O Irã. Eu li no fim do ano passado, um livro, Lendo Lolita inteiro. É lindo esse livro. Não, lemos tem um clube do livro agora, eu com a Astrid, maravilhosa, do livro das panelas. A gente fala de livro e cozinha. O nome me falha, porque são nomes estranhos para nós. O livro se chama Duas Mulheres em Uma. História de uma mulher também, universitária. Cara, por isso que eu falo... Desperta uma curiosidade. Desperta uma curiosidade. Agora você esteve no México. Eu estou indo de férias para o México. Eu tenho uma listinha aqui para você. Não, tem uma... É Cidade do México? Eu vou para a Cidade do México, depois vou para São Miguel, depois eu vou para a Península de Yucatán e vou a Tulum, Playa del Carmen. Sim, tá bom. Tem que ir, meu. E Cidade do México, como eu já falei aqui, amo cidade. Eu amo bagunça, eu amo tudo. Você vai ficar em Roma. Roma é o bairro ali, Condessa, eu tenho que pegar ainda. Não, eu vi, é o que eu encomendo e depois vou dando uma olhada. Vai dando uma olhada, eu escolho, mas sabe o que é? Diferentemente do Zeca, eu planejo muito tempo antes. Então eu já escolhi esses hotéis, essas cidades, lá em outubro do ano passado. Então eu não sei nem o que eu vou fazer mais. Você certamente vai circular por Roma, Roma Norte e Condessa, que são os bairros. Já tá vai falando. Não, eu vou olhar. Pode falar aí. Deve ser perto. Roma ou Condessa, que é o. Condessa é o bairro mais bacana. É uma mistura de Botafogo aqui agora no Rio. É uma Vila Madalena, ao mesmo tempo com prédios modernos e tudo. É onde circula a boemia ali. Acho que seria para lá. E Tulum, eu tive em Tulum, nesse hotel que chama Zulik agora, e que, se você não conseguir ficar no hotel, pelo menos programa... Eu não tenho endereço, mas é isso. Não tem, deixa eu ver. Polanco. Então, tem Polanco também. É bom? Polanco é ótimo. Polanco é tipo... Graças a Deus. Não, é a parte nobre da cidade. É? Não é esse, mas tem um hotel lá chamado Habitas, que é super bom. Você vai ficar no melhor e não longe dessa boemia. Dessa boemia. Você vai... É uma cidade grande, Walking Dead, complicado. Mas eu tenho mais listinhas, restaurantes e tudo, mas sobretudo, eu trouxe um presentinho do México para você. Um souvenir a menos para você. Ai, tem que trazer. Fofo, eu amei. Em nome da transparência, a gente combinou de se falar. Eu tava indo pro México, né? Ele tava indo pro México. Eu falei, pega umas dicas pra mim, então me traz. Depois eu vou cobrar. Não, eu dou o resto das dicas, mas isso aqui eu falei, vou levar, porque assim eu já abre amei, o coração. Muito maravilhoso. As coisas de vou, né? Lá, nossa. Não foi ainda? Nunca fui. Não, eu já fui pra Cancún, pra aquela área de praia, mas não fui pra Tulum, pras pirâmides, Só assim. fiquei encantado. Bom, qualquer lugar, posso falar de qualquer lugar da Terra. Tem sempre uma coisa legal para você gostar em qualquer lugar da Terra. Você falou uma coisa no início que me fez pensar, acho que eu nunca te perguntei, nem nunca falei com você sobre isso. Você falou assim, eu escrevi pro meu sobrinho.
Você nunca pensou em ser pai? Muitas vezes. Assim... Que você é uma pessoa tão afetuosa. Cara, eu adoro. No final do ano passado, eu fui Papai Noel de novo. Eu vejo você com isso, você fica tão envolvida. Mas eu acho que a gente, cara... Bom, primeiro, a gente admite vários tipos de família hoje, né? Com certeza, né, gente? Agregados e tudo. E a gente tem toda essa história. Mas um filho, de fato, exige uma energia. Uma mudança de vida, Uma né? mudança de Você vida. teria Olha que quem mudar, fala. Você teria que mudar radicalmente a sua vida. Eu tenho que mudar radicalmente a vida. Por um tempo, pelo menos, bom. De uma certa maneira, com meu sobrinho, com tantas crianças, eu sou esse pai, eu acho. E um pai com filhos de várias idades. Eu acho uma loucura, entende? Eu acho incrível. Eu vou falar novamente, no final do ano passado, eu botei uma música chamada Sol, que é desse cara... Puxa... O que você quer? Tem que ir no meu playlist, Zé Camargo Mundo... No Spotify? Spotify, Zé Camargo Music. E tem Loop 25, música chamada Alvarim. É o meu é mais fácil, peraí. É porque não tá carregando aqui dentro. Peraí. O meu tá até offline. Rapidinho. Obrigada, Antônio. E aí esse cara, eu vou te falar, ele falou, não acredito que você ouviu minha música. Vou fazer a conexão dos filhos já. Tá. Não, porque enquanto você fala, eu vou só fazer um parênteses, porque eu sou aquela pessoa que diz que eu tenho certeza que nem toda mulher nasceu para ser mãe, por mais que ela ame criança. Eu entendo perfeitamente isso. Tal. Não cabe, às vezes, na vida que você escolheu para você. Entendo, aquela mulher escolheu para ela. Então, e às vezes ela é apaixonada, tem afilhados, sobrinhos, filho dos amigos, e tá tudo preenchido e tá tudo bacana. Eu acho que com os homens também deve ter isso. Vou ter. Foi quando eu tive um desejo mais forte, assim. Mas passou porque eu falei, bom, eu faço esse papel de outras maneiras. Sim. Eu acho. Sou apaixonado e, sobretudo, agora vai parecer que, né, mensagem de fim de ano, de começo de ano, melhor dizendo, eu acredito nas crianças, mas acredito mesmo. Eu fico louco quando eu vejo uma garota quebrando um recorde, falo, isso aqui é o futuro. Outro dia eu fui numa feira de ciências, aqui no Rio, lá nas docas ali, e eu falei, gente, essas molecadas não estão nem aí para o que está acontecendo em Brasília, na Faria Lima, eles estão inventando robô. Eu falei, isso aí, eu adoro ser entrevistado por alguém que me faz uma pergunta e fala, cara, eu posso morrer, tem alguém que vai fazer a mesma coisa. Eu conheço um cara chamado Cadu dos Anjos, ali de uma comunidade da favelinha em Belo Horizonte. Quando eu conheci o Cadu, eu falei... Tava tudo bem. Cadu vai fazer o resto do trabalho. Um garoto com energia. Tava lá nos Jogos Olímpicos também. Louco, arrumou um jeito de ir. Então, eu adoro ver... Não tem nenhum problema com gente jovem, pelo contrário. Não quero ser jovem. Quero ter 62, faço 63 agora, 2026. Mas eu quero ter um contato com isso. Não assim, é legal, pô, te curto pra caramba. Não, porque eu tô interessado verdadeiramente, no seu livro, na sua confecção, na sua comunidade e tudo, porque vocês vão falar. Achei aqui, o cara chama, o nome dele, ele é Juninho, mas eu tenho que... Ele é parceiro do R.S. Clay, do Django e do Oh Hayama, que ele fez uma música chamada Sol. O cara falou, pô, você botou nas melhores do ano. Eu falei, mas como chegou? Eu falei, porque chega. Porque os algoritmos trazem pra mim. Porque sou eu que mando nos meus algoritmos e não o contrário. Eu que falo, mas me traz coisa nova. E eles acabam porque trazendo. Você acaba seguindo coisas novas, procurando coisas... Esse seu 21 aí, eu ainda vou pesquisar seus 21. Zeca, adorei. Vou cobrar minha listinha por escrito aí de algum restaurante maneiro que vale a pena. Não, meia dúzia. Tem? Me manda mesmo, de verdade. E depois do México, vai pra onde? Depois do México, eu vou, acho que em maio para Portugal e França. O problema é que eu tô indo muito, eu diferentemente de você, não, eu tô indo muito por causa dos meus filhos. Aí acabo, então cada vez que eu vou, eu tento botar... A ida para a França vai muito por conta deles. Claro. E aí eu tento botar alguma coisa que eu queira fazer junto para aproveitar aquela viagem para conhecer uma outra coisa. Não é ruim, não. Mas aposto que eles também têm dicas excelentes para te dar, porque nós não. estamos Mas falando... eu segui o Marché des Enfants Rouges, várias coisas que eu fiz durante as Olimpíadas, eu acreditei em você. Eu sei, porque fizemos um correio elegante, inclusive, nós estamos seguindo você. Eu falei, beleza, tô aqui para isso. Gente, muito obrigada. E para essa conversa incrível. Um super ano, que você descubra muitas coisas bacanas e traga pra gente, que a gente vai continuar acompanhando. Vamos pro Irã. Olha só. Olha que é tentador, hein? Gente, deixa eu dizer só uma coisa. Eu tô entrando de férias hoje, como vocês viram, tô indo pro México. E o nosso canal também entra de férias, mas no fim de fevereiro a gente tá de volta. Se você ainda não curtiu, compartilhou, se inscreveu no canal, aproveita esse período, revê o que a gente já fez ao longo do ano. E em fevereiro a gente tá de volta. Super beijo. Obrigada, Zé. Boas viagens. Obrigada. Tchau, tchau.